Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Orçamento 2025. Lula sanciona 555 bilhões de reais em transferências para estados e municípios. O presidente Lula sancionou em 10 de abril o orçamento de 2025, que traz reduções de 7,8 bilhões de reais em despesas de controle direto do Executivo em comparação à proposta original enviada ao Congresso Nacional. Desse total, 4,3 bilhões de reais afetam os ministérios e 3,5 bilhões incidem sobre o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. A lei orçamentária foi aprovada pelos parlamentares após um atraso de 3 meses e estima um superávit de 14,5 bilhões de reais nas contas públicas. Contudo, o valor gerou controvérsias entre especialistas em orçamento que apontaram previsões de arrecadação superestimadas e gastos subavaliados. As emendas apresentadas pelos parlamentares para 2025 totalizam 50,4 bilhões de reais, estabelecendo um novo recorde. O montante foi definido após articulações no Legislativo para contornar decisões do Supremo Tribunal Federal que haviam bloqueado a liberação de recursos no ano anterior. Ainda de acordo com o texto sancionado, para o Bolsa Família, por exemplo, foram reservados 158,6 bilhões de reais. Com isso, foi registrado um corte de 7,7 bilhões no programa. Já em relação ao benefício de prestação continuada, o BPC, o valor será de 113,6 bilhões de reais. Vale destacar que a medida também conta com um acréscimo de 9,3 bilhões em gastos sociais obrigatórios, como benefícios previdenciários, abono salarial, seguro-desemprego e benefícios de prestação continuada. Além disso, de acordo com a LOA, o salário mínimo em 2025 será de R$ 1.518. Nesse caso, houve um aumento real acima da inflação de 2,5% em relação ao valor do ano passado. Também estão previstos 226,4 bilhões de reais para a educação e 245,1 bilhões de reais na saúde pública. Lula também impôs 2 vetos ao orçamento deste ano. Um deles se refere a um valor de 40,2 milhões de reais que recaiu sobre novas programações orçamentárias que apresentavam localizações específicas incluídas por meio de emendas de modificação em despesas primárias discricionárias do Poder Executivo. Além disso, foi vetada uma quantia de 2,97 bilhões de reais em despesas financeiras do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico que seriam destinadas a financiamentos com retorno em razão da inobservância ao limite máximo para operações reembolsáveis do fundo, situação decorrente de alterações promovidas durante a tramitação do orçamento no Congresso. Acesse portalconvênios.com e confira a tabela detalhando os valores do orçamento 2025. Nova tabela do Imposto de Renda. Descubra as mudanças que entram em vigor em maio. O presidente Lula editou a medida provisória número 1294, que corrige a tabela progressiva do Imposto de Renda. Os novos valores passam a valer em maio deste ano, mas a mudança afeta apenas as declarações que serão feitas em 2026. O Congresso Nacional tem agora 120 dias para analisar a medida. De acordo com a norma publicada no Diário Oficial da União de segunda-feira, 14 de abril, brasileiros que ganham até 2 salários mínimos por mês, o equivalente a R$ 3.036, seguirão isentos de imposto de renda. Para quem ganha acima de 3.036, a tributação começa a incidir em faixas, que chegam a um imposto de 27,5% sobre a renda mensal, que ultrapassar os R$ 5.830,85. As pessoas que ganham até 2 salários mínimos já eram isentas em anos anteriores. No entanto, o governo precisou atualizar a tabela do imposto de renda em razão do novo mínimo de R$ 1.518, estabelecido com a publicação da Lei Orçamentária Anual, a LOA, para 2025.
Sancionada pelo presidente Lula no último dia 10 de abril, a LOA estabeleceu um aumento real de 2,5% em comparação com o valor que vigorou no ano passado, mantendo o compromisso do governo Lula de reajuste do mínimo acima da inflação. Para 2026, o governo federal já havia enviado ao Congresso Nacional o projeto de lei PL número 1087 de 2025, que eleva a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. No entanto, o texto ainda vai tramitar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Sobre a declaração do imposto de renda, até às 10 horas de segunda-feira, a Receita havia contabilizado a entrega de cerca de 12,2 milhões de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2025, ano calendário 2024. A expectativa é de que 46,2 milhões de declarações sejam entregues até o fim do prazo. O envio da declaração após 30 de maio estará sujeito à multa de 1% ao mês sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74, podendo chegar no máximo a 20% do valor do imposto de renda. A declaração é obrigatória para pessoas físicas que receberam em 2024 rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888. Assim como aquelas que obtiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440, operações em bolsa de valores acima de R$ 40.000 ou menor se houver ganho sujeito ao imposto de renda, e rendimentos isentos ou exclusivos acima de R$ 200.000. Pessoas que receberam até 2 salários mínimos mensais durante 2024, salvo se enquadrados em outro critério de obrigatoriedade, estão isentas da declaração. Desde 1º de abril, a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2025 está totalmente disponível para os contribuintes. Essa declaração apresenta informações sobre rendimentos, pagamentos e deduções, garantindo mais rapidez e segurança no envio. Para acessá-la é necessário possuir conta gov.br nos níveis ouro ou prata. A declaração do IRPF 2025 teve poucas mudanças em relação à do ano anterior. As principais são as situações em que o contribuinte está obrigado a entregar o documento por causa do reajuste da faixa de isenção no ano passado. Outra mudança é a maior prioridade para quem simultaneamente utilizou a declaração pré-preenchida e optou pelo recebimento da restituição via Pix. Até o ano passado, a prioridade era definida apenas com base na utilização de uma das duas ferramentas. 3 campos na declaração também foram extintos: título de eleitor, consulado ou embaixada para residentes no exterior e número do recibo da declaração anterior em declarações online. De acordo com o documento publicado no Diário Oficial da União, as restituições ano base 2024 serão efetuadas em 5 lotes no período de maio a setembro de 2025, conforme as seguintes datas: primeiro lote 30 de maio, segundo lote 30 de junho, terceiro lote 31 de julho, quarto lote 29 de agosto e quinto e último lote 30 de setembro. Ao considerar as prioridades determinadas por lei, o pagamento das restituições seguirá a seguinte ordem: idade igual ou superior a 80 anos, idade igual ou superior a 60 anos, pessoas com deficiência e pessoas com doença grave, pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério, pessoas que utilizaram a declaração pré-preenchida e que optaram por receber a restituição por Pix, e pessoas que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição por Pix. Acesse portalconvênios.com para conferir a tabela progressiva mensal do imposto de renda atualizada. DCA: municípios têm menos de 15 dias para enviar a declaração de contas anuais. Os municípios brasileiros têm até o dia 30 de abril para enviar a Declaração de Contas Anuais, a DCA, ao Tribunal de Contas do Estado, referente ao exercício financeiro do ano anterior. O prazo está previsto no artigo 51 da Lei Complementar nº 101 do ano 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, e o não cumprimento pode gerar consequências graves aos gestores municipais. Para simplificar a preparação da declaração de contas anuais, anualmente a Secretaria do Tesouro Nacional publica no portal do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, o SICONF, um guia com o detalhamento da DCA. É disponibilizada uma planilha em Excel contendo os dados obrigatórios para a declaração. Esse documento é essencial para que os contadores municipais consigam cumprir as exigências estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional. Os municípios que não cumprirem o prazo estabelecido poderão sofrer penalidades administrativas e legais.
Inicialmente, o município estará sujeito a restrições para recebimento de transferências voluntárias, incluindo recursos de convênios e financiamentos federais. Além disso, prefeitos e gestores responsáveis pela entrega das informações poderão enfrentar processos por improbidade administrativa e multas aplicadas pelo Tribunal de Contas. Outro impacto negativo é o bloqueio ou retenção dos repasses constitucionais, tais como recursos provenientes do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Esse bloqueio afeta diretamente a capacidade financeira dos municípios, prejudicando a execução de políticas públicas essenciais nas áreas de saúde, educação e infraestrutura. Especialistas alertam ainda que o descumprimento do prazo compromete a transparência e gera insegurança jurídica, além de dificultar o planejamento financeiro municipal. De acordo com o artigo 51 da Lei Complementar nº 101 de 2000, os municípios devem encaminhar ao respectivo Tribunal de Contas e disponibilizar ao público, inclusive por meio eletrônico, as contas anuais prestadas pelos chefes dos poderes executivo e legislativo. O prazo máximo para envio dessas informações é até 30 de abril do exercício seguinte ao analisado. Entre os documentos exigidos na DCA estão relatórios de gestão fiscal, balanço orçamentário, demonstrativos financeiros e evidências claras da utilização responsável dos recursos públicos. A prestação dessas informações garante a transparência e a adequada fiscalização dos gastos públicos, fortalecendo o controle social e evitando práticas inadequadas na gestão fiscal. Para evitar prejuízos, os gestores municipais devem agir antecipadamente, preparando os relatórios financeiros com cuidado e precisão, garantindo que as informações estejam corretas, claras e devidamente organizadas. O Tribunal de Contas reforça a importância do cumprimento do prazo, destacando que as ferramentas eletrônicas já estão disponíveis para facilitar o envio das informações dentro do tempo hábil. O cumprimento dessa obrigação é fundamental para assegurar a transparência, a responsabilidade fiscal e o correto uso dos recursos públicos, contribuindo diretamente para o fortalecimento da democracia e para a melhoria na qualidade de vida dos cidadãos. Lei Aldir Blanc, mudança no regramento incentiva gestores a investir em cultura. Tem novidade chegando sobre o novo ciclo da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. A nova fase traz mudança no regramento de adesão e aplicação dos recursos para incentivar os gestores a investir mais no setor. E isso foi definido com mobilização do Ministério da Cultura e com a participação das entidades representativas. O coordenador do Comitê Gestor da Aldir Blanc e atual secretário executivo adjunto do Ministério da Cultura, Cássius Rosa, explica qual é a principal mudança. A lei, quando ela foi criada, ela estabeleceu um estoque de 15 bilhões de reais, a serem distribuídos em 5 anos, para os entes. Esse recurso ele é dividido 50% para os estados e 50% para os municípios. A grande alteração que a lei traz para esse próximo ciclo é o estabelecimento de um piso mínimo de execução para os entes. Todo o ente, seja estado ou município, para poder receber a nova parcela, ele precisará executar pelo menos 60% do recurso já recebido. Estado e município que aderir à política utilizando o dinheiro repassado pelo governo federal por meio do MINC vai investir em cultura para toda a população. Os recursos podem ser aplicados de várias formas, como afirma o secretário. Vai desde construção, reforma e restauro de equipamentos culturais, até o fomento direto à atuação dos agentes culturais lá na ponta, tendo como um eixo que a gente atue principalmente nos territórios periféricos e com cotas de atuação para ações também de políticas afirmativas. O Ministério da Cultura informa que segue empenhado na nacionalização dos recursos. De acordo com o secretário, isso já pode ser constatado com os resultados positivos do primeiro ciclo da Aldir Blanc. O que demonstra que os recursos estão de fato sendo aplicados. E o próprio primeiro ciclo da Lei Aldir Blanc, nós temos hoje já mais da metade dos municípios com mais de 80% dos recursos executados. Os novos critérios estabelecidos para que os entes federativos tenham direito à segunda parcela da política são os seguintes.
solicitar a adesão na plataforma TransfereGov por meio do envio do plano de ação, esse é o primeiro passo para demonstrar o interesse em receber os recursos da Aldir Blanc. Uma vez que o plano de ação foi aprovado, assinar e enviar o termo de adesão no TransfereGov, se comprometendo a destinar recursos próprios para a área da cultura. Elaborar o plano de aplicação dos recursos, o PAR, com participação social e cadastrá-lo na plataforma do MINC. E ter executado pelo menos 60% dos recursos recebidos no ciclo anterior. Para este segundo ciclo, a aferição será realizada no dia 1º de julho de 2025. O calendário detalhado do novo ciclo da Aldir Blanc foi apresentado durante live de lançamento. A diretora de Fomento Direto do MINC, Tereza Cristina de Oliveira, anunciou que desde terça-feira, 15 de abril, a plataforma TransfereGov já está aberta para as novas adesões. Confira o cronograma acessando o link disponível em portalconvênios.com. Novo PAC Saúde. Prorrogado prazo para superar ações preparatórias. As obras do novo PAC Saúde selecionadas em 2024, que tiveram portaria de habilitação publicada há mais de 9 meses e não apresentaram nenhuma ação preparatória registrada no Sistema de Monitoramento de Obras, o SISMOB, estão sendo canceladas pelo Ministério da Saúde. No entanto, para municípios e estados que já iniciaram ações preparatórias, há uma excelente notícia. O prazo para a conclusão dessa fase foi prorrogado até 15 de junho deste ano. Essa decisão beneficia todos os entes que já demonstraram avanço em etapas essenciais do planejamento, como a apresentação do projeto básico à vigilância sanitária, a publicação do edital de licitação ou mesmo a assinatura do contrato. Para evitar o cancelamento, é fundamental acelerar o processo licitatório e iniciar rapidamente a execução da obra. O Ministério da Saúde oferece suporte técnico com projetos referenciais de arquitetura e engenharia e disponibiliza um kit licitação, composto por modelos prontos de estudo técnico preliminar, edital, contrato e outros documentos essenciais, visando agilizar e facilitar o processo licitatório. Portanto, é hora de aproveitar essa oportunidade para garantir a realização das obras que trarão importantes melhorias para a saúde pública local. Não perca tempo e conclua as etapas necessárias antes do novo prazo estabelecido. Emendas PIX. Senador destina 3 milhões de reais para pavimentar acesso ao seu próprio hotel. O senador Alexandre Giordano, do MDB de São Paulo, destinou 3 milhões de reais por meio de emenda PIX para a realização de obras de paisagismo na estrada Benedito Olegário Chavato, localizada em Morungaba, em São Paulo. A via, conhecida como Rota do Charme, dá acesso direto ao Hotel Fazenda São Silvano, empreendimento pertencente ao próprio senador. A destinação dos recursos foi revelada pelo portal Metrópolis e confirmada pelos sites O Globo e o UOL na última terça-feira, 16 de abril. O hotel está registrado na Receita Federal desde 2015 e pertence formalmente a Giordano, além de estar vinculado a um grupo empresarial que também é controlado por ele. A estrada contemplada com os 3 milhões de reais é conhecida como Rota do Charme em razão do seu potencial turístico e paisagístico. O valor foi repassado diretamente à Prefeitura de Morungaba por meio de uma emenda PIX ou emenda especial, sem a necessidade de convênio com órgãos do governo federal. Nas redes sociais, o Hotel Fazenda São Silvano, localizado na região, divulga uma estrutura completa cercada pela natureza, com diárias que ultrapassam R$1.000, voltadas ao público de alto padrão. De acordo com a Prefeitura, a obra ainda não foi iniciada. O projeto executivo está em fase de finalização e a contratação da empresa responsável pela execução dos serviços ainda está pendente. A administração municipal justifica que a intervenção vai impulsionar o turismo local e promover melhorias urbanas que beneficiarão toda a população. Morungaba, que tem pouco mais de 13 mil habitantes, é administrada por Luiz Fernando Miguel, do PSD, aliado político de Giordano. Em 2024, o senador já havia destinado cerca de 15 milhões de reais em emendas ao município, incluindo verbas para a ampliação do hospital municipal e apoio à APAI. Também chama atenção despesas que o senador Alexandre Giordano teve com refeições em restaurantes reembolsadas pelo Senado durante o período de Réveillon em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Entre os valores ressarcidos estão pratos à base de frutos do mar com preços que chegam a R$ 468. As informações foram divulgadas pelo portal Metrópolis e confirmadas pelo UOL.
Procurado, o senador informou por meio de sua assessoria que a destinação de emendas por parte do parlamento ocorre a partir de solicitações das autoridades municipais, sempre em consonância com o interesse público. A nota do senador diz que, no caso específico indagado, tratam-se de vias públicas que servem à coletividade e, como tal, estão aptas a receber recursos públicos desde que cumpram os requisitos constitucionais e legais exigidos. Dados do Censo 2022, divulgados na quinta-feira, 17 de abril, pelo IBGE, mostram que a infraestrutura urbana no Brasil ainda apresenta grandes desigualdades. Segundo a pesquisa Características Urbanísticas do Entorno dos Domicílios, apenas 12,4% das vias do país possuem pavimentação adequada. Em 2010, 32,7% da população residia em ruas sem calçamento. Em 2022, essa taxa foi reduzida para 15,7%, o que ainda representa cerca de 27,3 milhões de pessoas em situação de infraestrutura precária. Esse cenário contrasta com a decisão do senador Alexandre Giordano de destinar os 3 milhões de reais para obras de paisagismo na estrada de Morungaba que leva ao hotel de sua propriedade. Em um país onde milhões ainda convivem com a falta de calçadas e ruas sem asfalto, o uso de recursos públicos para embelezar uma via de acesso a um empreendimento privado levanta dúvidas sobre a priorização e a equidade na aplicação das verbas parlamentares. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!